Boa noite. Eu não estou me ouvindo, então eu vou perguntar de novo. Boa noite. Agora sim, agora eu estou me ouvindo e estou ouvindo vocês. É um prazer, como sempre, e um medo muito grande estar aqui. Mas eu tenho uma pergunta para você, porque eu sempre tenho uma pergunta. Por que você veio aqui hoje? Vamos lá, todo mundo sempre pergunta isso. Por que você veio aqui hoje? Para adorar o Senhor, ótimo, lindo. O que mais? Oi? Um pouquinho mais. Prestar culto, ótimo, maravilha. Muitas vezes a gente ouve sobre estar aqui, participar desse momento, e as respostas costumam ser: eu vim para glorificar o Senhor, eu vim porque é quarta-feira, e quarta-feira sempre tem culto, e a gente vem. E a gente costuma vir aos cultos para isso mesmo, glorificar o Senhor, é claro. Mas muitas vezes a gente chega aqui à noite, seja na quarta, seja no domingo, procurando uma resposta. Eu sei que você tem sua vida devocional em casa, mas às vezes, quando a gente está diante da dúvida, de alguma decisão para tomar, quando a gente está sendo pressionados pela dor, ou quando o desânimo abate a gente, porque ele abate às vezes, tudo aquilo que a gente quer é ouvir aqui, na palavra, uma resposta de Deus. Algo que nos traga ânimo, que nos traga consolo, que nos traga esperança. Mas, às vezes, o que Deus tem para nós, quando a gente vem aqui, não são respostas. Às vezes, o que Deus traz para nós quando nós vemos aqui são perguntas. Às vezes, a melhor forma de sermos edificados é quando Deus não dá soluções, mas nos envia para casa para questionarmos a nossa própria vida, para pensarmos sobre os nossos próprios pecados. Então, se você veio aqui hoje em busca de respostas, desculpa te decepcionar, porque o profeta Ageu tem para nós essa noite perguntas. Perguntas sobre Israel, perguntas sobre o que significa servir a Deus, perguntas que também podem ser feitas para nós. Então, falando em perguntas, deixa eu começar com uma bem simples para você. Alguma vez, na sua vida, você já fez alguma besteira, grande ou pequena, para alguém, e tentou compensar dando alguma coisa em troca para essa pessoa? Deixa eu te dar um exemplo. Quando você, por exemplo, atrasa um relatório no trabalho, ou você precisa faltar, e você leva um bolo para tentar fazer seu chefe esquecer que você fez isso. Ou quando você chega em casa, para quem é mais jovem, chega em casa muito mais tarde do que você prometeu para seus pais. Então você leva aquele pratinho de festa, sabe? Com salgadinho, com bolo, entendeu? Para entregar, para dar aquela compensada, para o sermão não vir tão forte contra você. Eu faço isso sempre, eu já estou confessando meu pecado aqui. Ou quando você comete o erro fatal o erro absurdo de esquecer o aniversário de casamento, de namoro, o aniversário, sei lá, do primeiro boleto, essas coisas que casais têm, né, que gostam de comemorar. E você esquece completamente, passa o dia, e no dia seguinte, você de forma desesperada compra flores, desmarca tudo para fazer um jantar, para evitar de ser morto, que claramente é o risco que você está correndo. Então, como você pode ter percebido, todos os meus exemplos têm comida, né, porque uma coisa que a gente gosta bastante, que a gente acha que move o mundo, né? Então, se você já fez algo para tentar compensar um erro seu, você vai conseguir perceber qual era o problema dos israelitas nesse texto. Então, abre aí comigo, por favor, em Ageu, capítulo 2, versículo 10. Ageu, no capítulo 2, a partir do versículo 10. A gente vai ler do 10 até o 14 essa noite. Vamos lá então. Ageu capítulo 2, do 10 ao 14. Eu estou lendo na NAA. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne sacrificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: Não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ela ficará impura? E os sacerdotes responderam: Sim, ficará impura. Então Ageu continuou: Assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro.
Então, eu sei que você já sabe de cor o contexto desse livro, mas lá vai o resumo rápido daquilo que a gente viu até aqui. Por séculos, profetas em Israel alertaram o povo que o povo estava quebrando a sua aliança com Deus por causa da idolatria e por causa da injustiça. E que se o povo não se arrependesse, Deus iria mandar o Império Babilônico para invadir Jerusalém, destruir o templo e levar o povo como prisioneiros. E o que o povo fez? Fingiu que não estava ouvindo. E exatamente como foi profetizado, aconteceu. A glória de Israel virou cinzas em 587 a.C. O terror nas ruas, a fome, o fogo, o desespero eram tão profundos que era algo que você conseguia sentir até mesmo nos ossos. Algo que Amós vai falar com muitos detalhes no seu livro. Mas 70 anos depois, em 520 a.C., com o colapso do Império Babilônico, temos um mundo governado agora pelos persas. E os persas permitem que Israel possa voltar para casa. Liberta eles, esses exilados, para que eles possam voltar e reconstruir o seu templo. Mas era uma cidade que ainda estava em ruínas, 70 anos depois. Então, com a liderança do sumo sacerdote, chamado Josué, e de um herdeiro da linhagem de Davi, chamado Zorobabel, um grupo gigantesco, praticamente uns 50 mil judeus, retorna para casa e começa a tentar reconstruir aquilo que se perdeu. Então, isso parece uma história de recuperação, de retorno, de reconstrução, uma coisa bonita, um de volta para minha terra, né? Alguma coisa assim. Algo que lembra um futuro otimista e que aponta para uma restauração de Israel. Só que não. Pelo menos não para Ageu. Pelo menos não na perspectiva do profeta Ageu. Porque haviam problemas na nação muito maiores do que um templo para se reerguer, um templo para se reconstruir. O livro de Ageu ele pode ser dividido em 4 sessões, que resumem a mensagem dada ao povo ao longo de 4 meses. Ele prega durante 4 meses para o povo. E nós ouvimos as primeiras profecias dele ao longo dessas semanas. Aprendemos sobre os chamados de Ageu ao povo. Em Ageu 1, do 1 ao 15, a gente tem a acusação contra a indiferença do povo em relação ao templo e um chamado de Deus à reflexão e ao trabalho. E esse chamado funciona, porque depois de 15 anos parados, depois que Ageu chega e fala com o povo se anima, Deus fortalece o povo e eles levantam para reconstruir o templo. Depois disso, para animar esse povo que estava frustrado pela falta de materiais, pela falta de recursos para construir um templo tão bonito quanto o templo era antes, tem um novo chamado. Lá em Ageu 2, do 1 ao 9, a gente tem uma promessa de restauração e paz no presente que reverbera no futuro, que o Fernando falou na semana passada. É um lembrete de que a característica mais importante do templo é a presença de Deus, não a sua beleza. E que isso estava garantido no meio do povo e hoje está garantido em nós, que somos o templo do Espírito Santo. Então agora a gente tem a primeira parte dessa terceira sessão. Então lê comigo no versículo 10 novamente. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo... Esse um monte de coisas aí é para localizar a gente no tempo. Isso significa que 2 meses depois do chamado que a gente estudou na semana passada, Ageu profetiza novamente, fazendo 2 perguntas aos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os mestres comissionados por Deus para interpretar a lei, enquanto os profetas eram enviados por Deus para aplicar a lei quando alguma coisa estava dando errado. Então Ageu usa a autoridade dada por Deus para fazer os líderes e o povo um apelo à santidade. Mas aí surge uma pergunta, por que um apelo à santidade? Porque apesar da quantidade absurda de problemas que você pode aprofundar se você quiser lendo em Esdras, que o povo estava enfrentando, eles estavam com muitos problemas de falta de recursos financeiros, de oposição dos inimigos e disputas políticas, mas aquilo que realmente estava atrapalhando o povo na reconstrução do templo era o pecado. Muito simples. Outra pergunta, que pecado? Que pecado estava atrapalhando a construção do templo? O povo colocou os fundamentos do templo, mas ele ainda não tinha levantado as paredes, não tinha colocado o teto, e mesmo assim eles montaram um altar, meio que improvisado. E mesmo assim, mesmo sem nada pronto, eles estavam oferecendo sacrifícios ao Senhor. E os sacrifícios que eles estavam oferecendo ao Senhor eram sacrifícios de qualquer jeito. Então Ageu vai apontar para esse problema com 2 perguntas. E ele vai criar uma pequena parábola, uma pequena história com isso. E aí está no Ageu 2,12. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado?
E os sacerdotes responderam: não. Quando um ofertante, e a gente aprendeu muito isso no Antigo Testamento com o Alan, quando o ofertante entregava um animal adequado para o sacrifício, esse animal, quando ele era entregado, ele se tornava santo, ele era santificado, para cumprir o propósito da oferta. Em alguns casos, o sacerdote podia utilizar parte dessa carne do sacrifício para si e para sua própria família. Então, o que ele fazia? Ele pegava essa carne, enrolava ela na orla das suas vestes, que também eram santas, e levava esse alimento para casa. Então, a pergunta é, se um sacerdote está saindo do templo, levando essa carne, algo santificado assim, esse algo poderia, ao entrar em contato sem querer com alguma coisa, tornar essas coisas santas só pelo contato, só de encostar nelas? Os sacerdotes vão responder o óbvio sobre isso. Eles vão falar não. Lembrando que a santidade não pode ser transferida de um objeto para outro, e nem de uma pessoa para outra. Mas e o oposto disso? O oposto disso seria possível? Se purificar uma coisa só pelo contato é impossível, e deixar algo impuro pelo contato? Essa é a segunda pergunta de Ageu, está aí no versículo 13. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Porque, de acordo com a lei cerimonial judaica, uma pessoa que entrasse em contato direto com um cadáver, por exemplo, se tornava automaticamente impura e precisava ficar isolado do resto do povo por alguns dias até poder voltar. Então os sacerdotes vão responder o óbvio de novo, eles sabem da lei, eles conhecem e vão responder: sim, claro, vai ficar impura. E é aí que ele finaliza aplicando o contexto. Ele vai dizer no 14, então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Então, a pergunta é, nessa noite cheia de perguntas, qual que é a lição que Ageu quer nos ensinar? E é muito simples. A santidade não pode ser transferida pelo toque, mas o pecado pode contaminar tudo aquilo em que ele toca. Você quer um exemplo prático disso? Um exemplo prático disso você encontra na saúde, por exemplo. Se uma pessoa saudável for visitar uma pessoa que está com Covid, ela não consegue transmitir a saúde dela para a pessoa que está com Covid. Não consegue. Mas se uma pessoa com Covid vai visitar uma família que está saudável, ela com facilidade consegue transmitir isso para toda a família. Então é muito mais fácil, como Ageu vai falar, transmitir impureza do que santidade. E esse era o caso de Israel. O templo deixado pela metade era como se fosse um esqueleto de um cadáver, lá no meio da cidade, um esqueleto gigante. Era um símbolo visível gigantesco da sujeira do coração daquele povo. Por quê? Porque eles não se importavam em obedecer a Deus. E eles não se importavam em seguir uns princípios estabelecidos para os sacrifícios. Eles apenas faziam os rituais por fazer, como uma forma de comprar Deus através das cerimônias vazias. Então, você lembra da minha pergunta no começo? Se a sua esposa, seu marido, sua namorada, namorada, noivo, que temos noivos aqui essa noite, se essa pessoa se importa muito com datas comemorativas do casal, e você esquece a data de aniversário dessa pessoa, e aí uma semana depois você chama ele ou ela para jantar como se nada tivesse acontecido, como se você nem se importasse com isso, não importa o quão bom é o jantar que você preparar, irmão, não importa. O gosto vai ficar ruim, e o gosto vai ser ruim, porque nada vai se comparar ao gosto da sua falha diante dessa situação. E você não vai conseguir resolver essa situação, a não ser que você peça desculpas. A não ser que você mostre que você está errado e que você realmente esqueceu. Então o povo de Israel fazia algo muito pior do que isso. Muito pior do que simplesmente ignorar ou esquecer. Assim como num casamento, o povo de Israel prometeu amar e se submeter a Deus. Um Deus que cuidou do seu povo, e até mesmo diante da punição que ele estabelece, ele traz liberdade para a nação e dá a oportunidade da nação voltar para casa. Dá a oportunidade deles restaurarem a sua casa. Mas, mesmo sabendo do propósito de Deus para a nação e para o mundo, que é o que o Fernando falou na semana passada, o povo repetidamente agia com indiferença, apatia e desprezo por Deus, cumprindo os rituais da forma mais mecânica e irresponsável possível. Enquanto o coração dele estava preocupado em fazer aquilo que a gente viu nos capítulos anteriores, reformar suas casas, cuidar das suas colheitas, olhar para o próprio umbigo,
fazer coisas para si, ignorar completamente aquilo que Deus estabeleceu. Então, o pensamento do povo que sacrificava entre as ruínas era: para Deus, qualquer coisa serve. Qualquer coisa. A gente não precisa deixar tudo pronto para Deus. A gente pode usar esse altar aqui mesmo, sabe? Não precisa ajeitar tudo. Não precisa ser do jeito que Deus estabeleceu. Pode muito bem ser do nosso jeito. Então, Ageu vai ilustrar com essa parábola que um povo com um coração impuro só pode produzir obras impuras. Então, se não se arrependerem da injustiça e da indiferença diante de Deus, o impensável nunca aconteceu antes na história de Israel, mas isso poderia acontecer. Até o templo do Senhor se tornaria um lugar de impureza. Você consegue entender o horror disso? O símbolo de santidade maior na terra seria edificado na impureza. Porque as mãos daqueles que edificavam eram impuras, o coração daqueles que edificavam eram impuros. Então tudo aquilo que eles faziam, todas as obras, cada tijolo colocado era impuro também. Era sobre isso que Ageu estava falando, é sobre isso que ele queria combater. Então, como oferecer um sacrifício puro num altar impuro? A relação com Deus ficaria impossível. O povo estava pisando na santidade do Senhor, ignorando os seus propósitos e traindo a sua aliança. Então, assustador, mas o que esse apelo diante do terror, esse apelo que Ageu vai fazer de um templo impuro, tem para nos ensinar essa noite? Eu quero deixar com vocês algumas perguntas, algumas respostas também, mas muito mais perguntas. E a primeira é, e aí você pode me responder, fica à vontade. O que é mais importante para Deus? A oferta ou o ofertante? Diz para mim. Não senti muita confiança, vamos lá. O que é mais importante para Deus? A oferta ou o ofertante? Ofertante. Deus vai responder isso para o povo muito antes de Israel existir. Você pode encontrar aí comigo. Eu vou ler para você, mas se você quiser, você pode abrir em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, no versículo 3, ele vai dizer: aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. É maravilhoso, coisas que a gente não percebe nesse texto, porque o problema não era a oferta. Não é porque Deus prefere carne e ele não gosta de fruta. Eu sou assim também, mas não é o caso de Deus. Deus se agradou de Abel primeiro, e é isso que o texto fala, e depois aprovou a sua oferta. Ele não se agradou de Caim e por isso não aprovou a sua oferta. Por isso a oferta não agradou. Então, um coração verdadeiramente obediente e dedicado ao Senhor é melhor do que todos os sacrifícios possíveis. É a mesma coisa que Samuel vai ensinar, também com uma pergunta, lá em 1 Samuel 15, 22. Ele vai dizer: porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. É a mesma coisa que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, versículo 23. Texto super conhecido. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. O que isso significa? Que a obediência é o caminho que Deus traçou para nós. Então, sair desse caminho para fazer qualquer coisa, até coisas que a gente acha boas, não vale a pena. Nem que seja para pensamentos que parecem bondosos, como o de Saul, um pensamento de ofertar ao Senhor. Mas, como meu pastor, deixa eu abrir um parênteses aqui. De forma alguma, eu quero dizer que você não pode, nem deve contribuir e servir na sua igreja. Como se a sua oferta não fosse útil, como se eu te falasse que a gente está demonizando ofertas aqui, você não pode fazer isso, Deus só olha para o coração, não contribua nunca mais. Não. Mas você lembra daquilo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 9, 7, que a gente fala também nos momentos das ofertas? Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, ou por barganha, algumas traduções vão dizer. Porque Deus ama quem dá com ótimo. Então Deus não ama a oferta.
Ele já é dono do ouro e da prata, como a gente ouviu algum tempo atrás aqui. Ele ama quem oferta. E quem oferta com alegria. Beleza, fechei o parênteses, vamos voltar. Saul lá atrás desobedeceu a ordem de Deus, muito clara daquilo que ele deveria fazer, porque ele tinha intenções nobres. Né? De ofertar alguma coisa grandiosa para Deus, de fazer um grande sacrifício. Mas a gente aprende com esses textos que a intenção mais nobre de todas é glorificar o Senhor obedecendo Ele. Por isso, eu vou perguntar de novo. Vamos ver se você responde um pouquinho mais de confiança agora. O que é mais importante para Deus? A oferta ou o ofertante? Melhor, tá melhor. Segunda pergunta para nós, essa noite. Para Deus, qualquer coisa serve? Eu vou perguntar de novo. Para Deus, qualquer coisa serve? Porque ao saber do coração do ofertante, que o Senhor prefere o ofertante, e sabendo que isso é mais importante do que a oferta, a gente pode cair num outro extremo, que também é pecaminoso, de achar que a gente não precisa se dedicar ao Senhor, nem se esforçar. Porque Deus vai aceitar tudo aquilo que a gente fez, que a gente faz, porque Ele nos ama, Ele quer o nosso coração. Então o que Ageu quer ensinar para Israel é que ser o povo de Deus não é assim. Ser o povo de Deus demanda responsabilidade, trabalho, renúncia e excelência em tudo aquilo que a gente faz. Porque a gente representa a Deus, a partir do momento que você entregou sua vida para Ele, nós representamos Deus em tudo. Da forma como a gente fala com as pessoas na rua, da forma como a gente bebe água ali atrás, da forma como a gente lida com o trânsito, ou da forma como como algumas pessoas naquela época levantavam as paredes de um templo. Um povo que ama o Senhor não é indiferente à sua obra. Um povo que ama o Senhor não fica sentado enquanto outras pessoas estão trabalhando. A pessoa que ama o Senhor verdadeiramente coloca Ele em primeiro lugar. Não se contenta em entregar para Deus qualquer coisa. E não é porque ele está almejando alguma coisa em troca. Não é uma excelência que busca de Deus uma resposta. Porque inclusive o que a gente está falando de hoje, quando Deus não dá respostas, mas sim perguntas. Então não é uma excelência, uma responsabilidade, uma dedicação que busca em Deus algo. Mas é uma dedicação e uma excelência que entende que já recebeu a coisa mais valiosa que existe em troca, que é a salvação em Cristo. Por isso não tem nada que você possa fazer, não tem esforço que você possa empreender ao longo de toda a sua vida que se compare à glória e à alegria da salvação que você recebeu. Por isso para nós tem que ser maravilhoso, delicioso poder entregar o nosso serviço ao Senhor. Não, é claro, nós somos seres humanos, nós cansamos, nós nos estressamos, mas é entender que ao servir ao Senhor, o nosso coração se encontra. Ao obedecer ao Senhor, o nosso coração acha paz. Então, é isso que nós encontramos com o Senhor. Então, eu vou perguntar, novamente, para Deus, qualquer coisa serve? Não, né? E por último, a terceira pergunta, talvez a mais importante dessa noite. E essa não é para você responder. Essa é para você pensar e levar ela para casa com você. E essa pergunta é: você tem se arrependido dos seus pecados ou só procura compensá-los diante de Deus? Vou repetir. Você tem se arrependido dos seus pecados ou só procura compensá-los diante de Deus? Isso é preocupante porque muitas vezes a gente acredita, por mais que a gente nunca verbalize isso, mas às vezes a gente acredita que a gente pode comprar Deus. A gente às vezes acha que a gente consegue equilibrar a balança dos nossos pecados com atos de bondade, com coisas que a gente faz ao longo da nossa semana, ao invés da gente demonstrar diante de Deus arrependimento genuíno. E às vezes achamos que para estar bem com Deus, é simples, é só cumprir algumas tarefas estabelecidas. E a gente não precisa colocar o coração nelas, é só cumprir. E aí a gente fica bem e está tudo bem. É Calvino que vai dizer que os filósofos, assim como os poetas, adotaram essa falsa noção pela qual Satanás enganou todos os homens, do menor ao maior, que Deus é pacificado por cerimônias.
como se o favor de Deus fosse encontrado com o tipo certo de sacrifício. Como se Deus tivesse um gosto pessoal que se você tem algum problema, ou se você quer encontrar o favor dele, é só você fazer desse jeito. É só você, sabe, apertar esse botão, é só você cumprir essa norma. O tempo certo de oração, sabe? A quantidade de capítulos numa semana. Então, a gente age assim, por mais que pareça, não ajo assim. Eu nunca fiz isso. Mas muitas vezes nós agimos assim quando o nosso devocional, que a gente faz diário ou não, ele não é mais uma atividade desejada, esperada ao longo do nosso dia, mas sim é mais um check da nossa lista de afazeres. Que você fica triste quando você não faz um dia e você fica feliz quando você faz, e é só isso. É mais um item. Lavar a roupa, lavar a louça, fazer o devocional. Mesma importância. A gente age assim quando a gente não quer fazer parte da vida comum da igreja, mas a gente acha essencial ir em certos cultos, porque esses são os cultos especiais. Eu tenho que ir na ceia, porque se eu não for na ceia, alguma coisa vai dar errada na minha vida. E às vezes a gente não pensa assim. A gente age assim quando pecamos, e a nossa reação é dizer, pelo menos eu não sou igual a fulano, sabe? Pelo menos eu não estou pecando nisso igual o fulano tá. Ao invés da gente se dobrar de tristeza e pedirmos perdão diante do Senhor. Então, uma coisa que a gente precisa aprender de tudo aquilo que você ouviu essa noite é que as nossas compensações não valem nada diante de Deus. O que Deus pede de nós é muito simples. O que Ele pede de nós é arrependimento, um coração quebrantado. Que não é só admitir erros, mas que consegue mudar a rota. Arrependimento é abandonar o caminho que nos leva para longe do Senhor. Não é só falar, Deus me perdoa, mas é realmente, de forma voluntária, de forma responsável, falar, Deus, eu não quero mais seguir por esse caminho. Porque esse não é o caminho onde o Senhor está. E se o Senhor não está nesse caminho, não tem motivo para eu estar nele. Então, precisamos aprender que a vida com o Senhor é buscar uma vida de santidade verdadeira. E lembrar aquilo que Ageu nos ensina. Se eu puder resumir tudo aquilo que ele fala nesses versículos, eu diria, o trabalho e a adoração não santificam os nossos pecados, mas o pecado contamina o trabalho e a adoração. É isso que Ageu está nos ensinando essa noite. Então, por isso eu pergunto de novo, para você levar essa pergunta para sua casa. Você tem se arrependido verdadeiramente dos seus pecados? Ou você só procura compensá-los diante de Deus? Que as perguntas de Ageu, e as que a gente ouviu essa noite também, façam que a gente volte para casa pensando essa noite. Eu até estava conversando com o pastor Wesley, né? Essa perícope, ela não traz esperança, né? Ela nos coloca para refletir. Ela nos coloca para pensar. Ela nos faz perguntas e nos fala, vai para casa, pensa. Pensa se o que você está fazendo realmente glorifica a Deus. Pensa se você realmente tem servido a Deus verdadeiramente. Por que que você vem aqui? Por que que você veio aqui? Então, que a gente possa atender o apelo do profeta. Que a gente possa ouvir aquilo que ele diz para o nosso coração e atender esse apelo que tem milhares de anos, mas que ainda é atual hoje. O apelo de que nós precisamos ser santos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é santo. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a Tua palavra. É maravilhoso ser quebrantado por ela e entender que nós somos pecadores, Pai, nós somos impuros. Impuros como o Senhor chamou o povo de Israel. Mas o Senhor nos dá, pela Tua misericórdia, a esperança de podermos olhar para os nossos pecados e nos arrependermos e nos ajoelharmos e nos prostrarmos e pedirmos, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a sermos diferentes, nos ajuda a não fazermos a vida cristã se tornar algo mecânico, algo que a gente faz dia após dia e nem lembra mais que está fazendo. Que a nossa vida possa realmente refletir, ressoar, transbordar a Tua mão, a Tua graça, a Tua misericórdia. Que possamos realmente viver como pessoas que são habitadas pelo Teu Espírito. Pessoas que realmente foram transformadas pelo Teu Espírito, pessoas que são diferentes.
Não por causa de si mesmas, mas por causa do Senhor. Então nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós. Somos tão pequenos, somos tão pecadores, Pai, tão impuros. Só o Senhor pode nos santificar. Só o Senhor pode nos purificar. Só o Senhor. Nada que a gente possa fazer tem o poder de nos purificar, mas o Senhor tem. Então, por favor, Pai, nos encontra. Que a gente possa caminhar com essas perguntas e que possamos lembrar dos nossos pecados e nos prostrar diante do Senhor, pedindo para que possamos ser templos que glorificam o Senhor, para que possamos ser moradas preparadas, completas e que glorificam o Teu nome, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.